Graça e paz, meus amados irmãos, que bom estarmos aqui mais uma vez para celebrarmos a Cristo. Quero convidá-lo você a abrir a sua Bíblia no Salmo 89. Salmo 89, para começarmos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Quero ler o versículo 1 e o versículo 5. Então, por favor, esteja aí abrindo a sua Bíblia, esteja acompanhando a leitura da Palavra de Deus, que diz: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós, como Davi, queremos louvar o Senhor, queremos cantar a Deus, celebrar o Senhor, o Deus da nossa salvação. Quero convidá-lo a fazer isso nesse momento, a adorar a Deus, a louvar o Senhor de todo o seu coração. Então quero convidá-lo a orar e logo após estaremos cantando louvores ao nosso Deus. Vamos orar. Deus querido, Pai amado, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de louvarmos ao Senhor. Que oportunidade maravilhosa de podermos, como Igreja do Senhor, louvar a Ti, glorificar o Teu santo nome e adorar o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, seja engrandecido e exaltado nesse momento pelo Teu povo e que nesse momento o Senhor venha ministrar ao nosso coração, ó Deus, a Tua bondade e misericórdia, a Tua palavra, e que possamos, ó Deus, sair desse momento, ó Deus, melhores do que entramos. Que o Senhor, ó Deus, nos dê graça e que o Senhor se alegre de nós, que o Senhor se agrade de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor com algumas canções. Logo após, retornaremos aqui para um momento de oração e de intercessão. Vamos louvar o Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo que eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.
para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, desfaz as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinitoso amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso bravo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Cante, oh, impressionante, infinitoso amor de Deus. Glorificado seja o nosso Deus, aquele que vive e reina. Amém. Amados irmãos, eu quero convidá-los à oração nesse momento de intercessão, nesse momento que nós colocaremos diante do Senhor, diante da cruz de Cristo, as nossas necessidades. Então, de repente, você tem algo para colocar diante do Senhor. Esse é o momento. Você conhece alguém, quem sabe alguém da sua casa, da sua família está precisando de uma cura, de uma restauração, está passando por um momento angustioso, está passando por lutas e tribulações. Esse é o momento de clamarmos a Deus e eu quero convidá-lo a fazer isso, colocar-se diante do Senhor, orando com fé, na certeza que o nosso Deus ouve e responde a nossa oração. Então vamos orar a Deus. Se você tiver liberdade, coloque aí no chat da nossa programação, do nosso culto, aí o seu nome ou o nome daquela pessoa que você quer, que você deseja, né, que a gente continue orando por ela. Pode colocar aí que nós teremos o maior prazer de continuar orando e clamando a Deus. Então feche os seus olhos e vamos buscar a Deus. Deus querido, Pai amado, mais uma vez estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor. Nos colocamos diante do Teu altar, clamamos a Ti, porque, ó Deus, confiamos na Tua bondade, na Tua fidelidade. Confiamos, ó Deus, num Deus que é poderoso, misericordioso, gracioso. Por isso, ó Pai, nos colocamos diante do Senhor. E, ó Deus, lembramos de tantas pessoas que precisam e carecem agora de um milagre, de uma restauração, de uma cura. Ó Deus, tantas pessoas que estão doentes, tantas pessoas que precisam de um toque poderoso do Senhor, restaurando a saúde, restaurando, ó Deus, a alegria, a paz. Meu Deus, em nome de Jesus, venha restaurar as vidas que agora, ó Deus, estão perturbadas. Pessoas, ó Deus, que não estão conseguindo dormir, pessoas que estão tomadas pela ansiedade. Oh Deus querido, que a Tua paz inunde esse coração, que o Senhor venha fortalecer a fé do Teu povo. Peço, ó Deus, por aqueles que precisam, ó Deus, de um milagre, de uma porta de emprego, de um trabalho, aqueles que precisam tomar uma decisão, ó Deus, em relação ao trabalho, à sua profissão, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê uma ideia nova, que o Senhor dê discernimento, em nome de Jesus. Oh meu Pai, que a Tua mão esteja estendida sobre todas as famílias, ó Deus, dos Teus filhos, ó Deus, que a Tua mão esteja estendida sobre a Tua igreja, abençoando a cada um dos Teus servos, todos que estão agora acompanhando esse culto, assistindo, participando conosco, aqueles que também, ó Deus, não puderam estar conosco, que o Senhor esteja abençoando da mesma forma. Abençoe a Tua igreja, aviva a Tua obra, fortaleça o Teu povo, em nome do Senhor Jesus, proteja-nos, dá-nos, ó Deus, a Tua graça, dá-nos, ó Deus, a alegria da Tua salvação, fortaleça o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar mais uma canção e logo após estaremos aqui lendo a palavra de Deus e ministrando assim a palavra do Senhor Jesus
ao seu coração. Então fique conosco, logo após essa canção, estaremos aqui meditando na palavra de Deus. Vamos louvar o Senhor. Libertador, libertador, filho do homem Deus, consolador, Espírito do Senhor, libertador, libertador, filho do homem Deus, consolador, Espírito do Senhor. Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jireh, meu Deus provedor, Jeová Shammah, meu Deus vive está presente aqui. Jeová Shalom, meu Deus é de paz, Jeová Rafa, ele me curou, grande é o Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador. Libertador, libertador, vamos lá, um lindo coral cantar. Filho do homem Deus, consolador, Espírito do Senhor, Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jireh, meu Deus provedor, Jeová Shalom, meu Deus é Jesus, libertador. Jeová Rafa, ele me curou, Jeová, ele me curou, grande é o Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador. Jesus, 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 vamos lá, Jesus. Amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao versículo 5. Então abra, por favor, a Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus e que o Espírito Santo esteja falando profundamente ao seu coração nesse momento, que diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, nós que já entregamos a nossa vida ao senhorio de Cristo, nós que somos servos do Senhor Jesus, nós temos a certeza da vida eterna, nós temos a convicção de que o Senhor Jesus está conosco todos os dias e que nós estamos aqui nesse mundo para cumprir a missão que o Senhor Jesus nos deu, a missão de levarmos o Evangelho a toda criatura, a missão de fazermos discípulos. O apóstolo Paulo, ele diz que a jornada cristã é uma batalha constante, é uma guerra constante. E por quê? Efésios capítulo 6 nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse século. O apóstolo Paulo fala que esse mundo é controlado por uma força maligna e nós temos esse discernimento. A palavra de Deus nos diz que nós somos salvos em Cristo Jesus e nós seremos guardados pelo poder do Espírito Santo, mas nós estamos em constante batalha. Nós lutamos a cada dia o bom combate da fé. No meio desse combate, Satanás irá tentar de todas as formas e usando de todas as estratégias
para destruir a nossa fé, para nos fazer voltarmos atrás. E por isso ele vai tentar tomar posse da nossa mente. Ele vai tentar entrar na nossa mente, controlar o que pensamos, porque se ele conseguir entrar na nossa mente e controlar os nossos pensamentos, ele assim conseguirá também tomar conta das nossas emoções. E ele tomará conta também ele vai ditar a regra de como nós reagimos e agimos nas diversas situações da vida. Nós podemos ver essa tentativa e olha como é que Satanás, ele é audacioso. Ele tentou fazer isso com o próprio Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi batizado, o Espírito Santo de Deus levou para o deserto para ser tentado por Satanás. E a estratégia que Satanás tentou para tomar conta, entrar na mente do Senhor Jesus, foi exatamente manipular a mente de Cristo num momento de fraqueza. Jesus realmente estava frágil, estava fraco, humanamente falando. E por quê? Porque ele tinha passado 40 dias sem se alimentar, seu corpo estava fraco, a sua mente também estava enfraquecida. Jesus estava forte espiritualmente, mas o seu corpo fragilizado. E aí Satanás, ele chega para o Senhor Jesus e fala assim, olha, se tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pães. Satanás tenta manipular Jesus. Satanás tenta entrar na mente do Senhor Jesus para que o Senhor Jesus pudesse obedecê-lo e assim deixando de fazer a vontade do Espírito Santo. Mas Cristo, estando forte, fortalecido no seu espírito, ele pôde repreender Satanás. Assim Jesus continuou por todo o tempo que ele teve do seu ministério, Satanás sempre tentando enfraquecer Jesus, fazer Jesus desanimar do seu ministério, desanimar da ideia de ir para a cruz, mas o Senhor Jesus sempre firme, sempre cheio do Espírito Santo, conseguiu chegar até o final e conquistar para nós a salvação. Se Satanás tentou fazer isso com Cristo, ele irá tentar fazer isso comigo e com você. Por isso, torna-se necessário nós, nessa manhã, mais uma vez, procurarmos aprender como podemos proteger, fortalecer e renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Então eu quero falar com você algumas lições para mim e para você podermos proteger a nossa mente, fortalecer a nossa mente em Cristo. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, ele diz que nós precisamos destruir fortalezas. O apóstolo Paulo está falando que algumas coisas vão entrando em nossa vida e vão sendo edificadas, fortalezas contra o quê? Contra o conhecimento de Deus. E o que são? Você pode perguntar quais são, o que vem a ser essas fortalezas. Nós entendemos que tudo aquilo que se levanta ou que entra em nós, que vai contra o conhecimento de Deus. Pode ser alguns argumentos contra a verdade de Deus, e nós vivemos essa realidade a cada momento. Nós temos experiências quando ligamos a televisão, nas mídias sociais, tantas conversas, tantos argumentos que se levantam contra o conhecimento, contra a verdade de Deus. Nós entendemos também que pode ser também pensamentos filosóficos, por exemplo, como o materialismo, o hedonismo, que é essa busca pelo prazer. Nós também entendemos que pode ser o próprio secularismo, mas também algumas atitudes pessoais. Por exemplo, a preocupação crônica, pessoas que só vivem preocupadas, ansiosas excessivamente, pessoas que buscam incansavelmente e vivem pela aprovação dos outros, pessoas também que vivem aprisionadas pelo medo, pela culpa, ressentimento, insegurança.
Todas essas coisas formam barreiras e elas vão sendo edificadas na nossa vida de tal forma que realmente se transformam em fortalezas, impedindo assim que entre em nosso coração e nossa mente o conhecimento de Deus, a verdade de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, está dizendo, olha, nós precisamos derrubar essas fortalezas. Você não pode deixar algo se levantar entre você e Deus, entre você e o conhecimento de Cristo. Mas Paulo está falando assim, olha, essa fortaleza, essa barreira não será derrubada por armas carnais. Ao contrário, essa fortaleza que está diante de você, essa fortaleza é algo espiritual. E ela só pode ser destruída com armas espirituais. Isso é muito importante todos nós tomarmos conhecimento, porque às vezes nós lutamos nessa guerra que é espiritual, tentando usar armas carnais, conhecimento do ser humano, conhecimento carnal. O apóstolo Paulo fala assim, não, nós venceremos o inimigo, nós venceremos principados e potestades através das armas espirituais. Essas armas que Paulo está falando que são poderosas em Deus. Então, nesse momento eu quero falar sobre como vencer e como destruir essas fortalezas. Paulo está dizendo que a primeira coisa que nós devemos fazer é levarmos todo o nosso pensamento cativo a Cristo, cativo em obediência a Cristo. Essa é a primeira atitude para nós destruirmos, derrubarmos essas barreiras que são levantadas, essas barreiras que nos impedem tomar posse do conhecimento de Cristo. É imprescindível eu e você tomarmos uma decisão nesse momento. Nós devemos levar cativo o nosso pensamento, todo o nosso pensamento, à obediência de Cristo Jesus. Nós precisamos decidir realmente que o que importa é obedecer a Cristo. Não importa realmente o que eu acho ou o que deixo de achar. Não interessa o que eu penso. O que interessa para a minha vida é o que o Senhor diz a meu respeito. É o que o Senhor diz a respeito da vida. É o que o Senhor Jesus diz a respeito da minha trajetória aqui nesse mundo. É o que o Senhor diz sobre como eu devo viver, como eu devo existir. Primeiro passo para destruirmos essa barreira que se levanta entre nós e a verdade do conhecimento de Cristo. Essa barreira que faz com que realmente uma fortaleza espiritual seja levantada ao nosso redor e assim Satanás vai conseguindo tomar conta da nossa mente, do nosso pensamento. Por quê? Porque a verdade do Evangelho não está entrando. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é decidir agora, em nome do Senhor Jesus, levar cativo. Eu tenho que tomar a decisão de que os meus pensamentos devem ser realmente prisioneiros de Cristo. A palavra aqui, cativo, é uma mente submissa, conquistada e realmente obediente ao Senhor Jesus. Você sabe, meu irmão, você tem consciência disso? Nessa manhã você tem maturidade suficiente para saber se as suas decisões, os seus pensamentos são submetidos à vontade de Deus, se a sua mente é cativa a Cristo, à vontade do Senhor. E se é, glória a Deus, já é o primeiro passo para uma vida livre, é o primeiro passo para que você possa continuar avançando nessa guerra espiritual, sabendo que a sua mente está sendo dominada por Cristo e não por Satanás. Você não está permitindo que Satanás sugestione coisas que vão te trazer destruição. Se você realmente tem submetido a sua mente, os seus pensamentos à vontade de Cristo, você já é vitorioso. Agora, se não é, você realmente corre grande risco. Você com certeza, você amargará experiências terríveis na sua jornada cristã. Por isso, nesse momento, você precisa tomar uma decisão imprescindível na carreira da fé. É que os seus pensamentos
devem ser exatamente submissos à vontade de Cristo. A sua mente, os seus pensamentos devem ser realmente submetidos à vontade, ao crivo da palavra de Deus. Segundo lugar, nós precisamos imediatamente não confiar em nossos pensamentos. Não podemos, a cada momento, nós somos bombardeados, a cada instante, bombardeados por falsas ideias, por pensamentos, doutrinas e sugestões malignas. A cada instante, nós ouvimos, nós vemos coisas que vão entrando dentro de nós e assim vão tentando dominar a nossa mente. E às vezes, nós começamos a pensar coisas que não devemos. A própria criação, a nossa criação, pode influenciar como nós pensamos. Às vezes, da forma que eu fui criado, essa forma pode ter criado uma barreira entre eu e a verdade de Cristo. Isso foi formando o meu caráter. Por isso eu não posso de forma nenhuma confiar nos meus pensamentos. A palavra de Deus nos fala que o pecado, ele contamina o ser humano de tal forma que nos deixa confusos, ansiosos, inquietos, perturbados, depravados, deturpados, corruptos, e por isso nós não podemos confiar em nossos pensamentos. Temos a tendência de nos iludir. Vê só, o ser humano ele tem a capacidade, por si só, de se autoconfundir. O ser humano tem uma capacidade muito grande de se auto-enganar. Então, o ser humano é capaz de achar que as coisas estão boas, que a vida está boa, quando na realidade não está. Ou o contrário, às vezes nós nos iludimos e nós pensamos que tudo está bem quando realmente não está. Ou quando nós achamos que tudo está horrível quando realmente não está tão horrível assim. Por isso eu e você, nessa hora, eu além de levar os meus pensamentos e submetê-los a Cristo, eu não posso confiar em meus pensamentos. Eu não posso dar vazão ao meu pensamento. A palavra de Deus fala que nós devemos passar os nossos pensamentos pelo crivo da palavra de Deus. E por quê? Jeremias está falando assim, o profeta Jeremias diz que o nosso coração é corrupto e enganoso. E eu não posso confiar em mim, eu não posso confiar nos meus pensamentos. A minha mente vai me enganar. E por quê? Porque o meu coração é corrompido pelo pecado, pelas coisas dessa vida. E por isso, como diz o Salmo 139, versículo 23 e 24, o salmista Davi diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso, caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O salmista Davi está dizendo: Deus, prova o meu coração e prova os meus pensamentos. É o Senhor que precisa provar, porque se tiver algo de errado, eu preciso imediatamente ser conduzido pelo Senhor, pelos seus pensamentos. Meu amado irmão, não confie nos seus pensamentos. Confie na palavra de Deus. Submeta-se à vontade de Cristo. Aquilo que Cristo fala que é pecado e acabou o assunto. Aquilo que Cristo fala que é bom, ainda que milhares de pessoas falam não é para você. Aquilo que a palavra de Deus nos diz que é errado para o servo de Deus, é errado, ainda que milhares de pessoas falam assim, todo mundo faz. Eu preciso levar cativo a Cristo todo o meu pensamento. Eu preciso levar a minha mente, o meu coração, os meus pensamentos à submissão de Cristo. Eu não posso confiar em mim mesmo, eu não posso confiar nos meus pensamentos. E por quê? Porque os meus pensamentos me enganam. Mas a palavra de Deus também fala assim, olha, você precisa tomar algumas atitudes para proteger a sua mente e os seus pensamentos. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 8, ele nos diz
que podemos proteger a nossa mente, os nossos pensamentos de duas formas. E é assim que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 8, diz: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas petições declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graças. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que é de boa fama, e se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. O apóstolo Paulo está falando que eu tenho como proteger a minha mente orando sem cessar, colocando diante de Deus tudo aquilo que está dentro do meu coração, tudo aquilo que está ocupando a mente. O que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte: não se preocupe com nada, mas ore por tudo. O apóstolo Paulo fala assim: você quer guardar a sua mente, você quer ter uma mente fortalecida em Deus para ser vitorioso sobre todos os ataques do inimigo, você precisa orar e colocar diante de Deus todas as suas necessidades. Você precisa realmente colocar diante do Senhor e declarar diante de Deus tudo aquilo que você precisa. Quem sabe você esteja confuso, coloque diante de Cristo a sua confusão mental. De repente os seus pensamentos estão assim misturados e você está passando por um momento muito difícil emocionalmente. Coloque diante do Senhor Jesus essa questão. O apóstolo Paulo está falando: ore por tudo. E você não deve se preocupar com nada. Essa é uma realidade espiritual e um segredo para termos a nossa mente guardada em Cristo Jesus. Eu devo depositar aos pés da cruz e confiar em Cristo para tudo na minha vida, levando a Ele em oração todos os meus pesares, todas as minhas necessidades, porque o Senhor é que cuida de nós. Mas o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, você precisa orar, você precisa trazer ao conhecimento de Cristo todas as coisas, mas você precisa ter também um foco concentrado. Versículo 8 diz assim: olha, tudo o que for verdadeiro, honesto, justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se houver alguma coisa excelente ou digna de louvor, é isso que deve ocupar o seu pensamento, a sua mente. O apóstolo Paulo fala assim: olha, você precisa submeter o seu pensamento ao senhorio de Cristo. Você precisa realmente submeter-se totalmente a Cristo e não confiar nunca nos seus pensamentos, porque você é pecador, você é frágil. Você precisa confiar em Cristo, você precisa confiar na palavra de Deus. Paulo está falando, então, tudo que a palavra de Deus fala a respeito de você, você deve tomar posse, você deve inundar a sua mente. O apóstolo Paulo fala assim: olha, não confie em si mesmo, não seja arrogante, não seja prepotente em achar que você tem as respostas certas para as batalhas da sua vida. Não tem, você vai perder. Porque o inimigo, ele vai encontrar brechas em você, ele vai entrar e vai trazer grande destruição. Por isso você precisa submeter-se a Cristo, não confiar em você mesmo, mas você deve trazer à presença de Deus, em oração, tudo aquilo que está dentro de você, tudo aquilo que você precisa falar com Deus, fale com Ele. Tudo aquilo que está trazendo angústia, sofrimento ao seu coração, as batalhas interiores, as batalhas da vida, deve colocar diante de Deus em oração. Você deve clamar ao Senhor confiando na providência divina, confiando nesse Cristo maravilhoso que caminha conosco. Mas o apóstolo Paulo fala assim: mas você também precisa ter um foco concentrado, você precisa bloquear da sua mente todos os pensamentos destrutivos.
Você não pode deixar ou permitir entrar na sua mente aquilo que possa trazer destruição. Então, como que eu vou saber aquilo que é bom ou ruim para minha mente para que eu possa bloquear? O apóstolo Paulo está falando aqui, você tem como parâmetro tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, conforme a palavra de Deus. E por isso, eu e você, conhecermos a palavra de Deus, conhecermos as convicções da palavra de Deus. Porque é só através da palavra que eu entendo o que é bom e o que é mal para mim. É através da palavra e a orientação da palavra de Deus que eu vou ter discernimento para bloquear todas as informações destrutivas. É através do conhecimento de Cristo e da palavra de Deus que eu vou realmente discernindo, por exemplo, o que eu posso permitir entrar no meu coração ou não. Por isso, meu irmão, nessa manhã de domingo, eu quero clamar encarecidamente a você, que você preste atenção na sua vida, como você está. Você está vencendo as lutas da vida? Você tem vivido uma vida vitoriosa em Cristo Jesus? Você tem vencido as batalhas? O apóstolo Paulo fala, nossas batalhas são espirituais. Satanás, ele só tem um objetivo: destruir a sua vida, acabar com a sua fé. Mas nós temos a confiança de que Cristo, ele é poderoso para nos levar a salvos até o dia final. Mas eu preciso tomar conta do meu coração e da minha mente. Por isso, nesse momento, você deveria consultar o seu coração diante de Deus. Diante de Deus. Se você tem vivido uma vida muito aquém da vontade de Deus, você deve voltar atrás. Com certeza você já está perdendo as batalhas da fé. Você precisa submeter a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos ao senhorio de Cristo. É como Paulo diz, eu devo levar cativo a minha mente à obediência a Cristo. Eu preciso obedecer. Obedecer, os meus pensamentos devem passar pelo crivo da vontade do Senhor Jesus. Você não deve confiar em si mesmo. Você deve trazer ao Senhor Jesus tudo o que você carece e precisa. E você deve inundar o seu coração, de acordo com a vontade de Deus, a palavra de Deus, tudo que é bom, agradável, de boa fama, e que se existe algum louvor, isso deve ocupar a sua mente. Assim, as barreiras espirituais vão sendo destruídas. Os sofismas, as fortalezas serão destruídas. E a nossa mente, o nosso coração será inundado pela verdade de Deus. E nós seremos controlados pelo Espírito Santo e, consequentemente, seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Meu amado irmão, eu quero encerrar a minha palavra, essa breve palavra, e que você, nessa manhã de domingo, possa voltar-se para o Senhor, que você possa viver seguro, conquistando as batalhas da fé para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, nesse momento eu quero clamar ao Senhor pela vida, ó Deus, do teu servo, da tua serva, que ouve essa palavra. Nós sabemos, ó Deus, que estamos nessa luta incessante. Ó Deus, sabemos que guerreamos contra forças espirituais do mal e somente, ó Deus, as armas espirituais, ó Deus, podem vencer. Ó Deus, e queremos, ó Deus, nessa noite, nessa manhã de domingo, ó Deus, clamar que o Senhor esteja, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, tocando profundamente em nós, para que possamos levar cativos realmente o nosso pensamento ao senhorio de Cristo, que possamos, ó Deus, deixar de confiar em nós mesmos, porque o nosso coração é enganoso, e confiar no Senhor, na tua vontade, no teu querer. Ó Deus, que possamos levar tudo a ti em oração. Ó Deus, confiar no Senhor e orarmos por tudo, por todas as questões. E que possamos, ó Deus, através do poder do teu Espírito, ó Deus, termos a nossa mente inundada
por coisas boas, maravilhosas, de boa fama. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, já estamos encerrando. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, que te dê um restante de manhã maravilhoso. Logo mais à noite estaremos aqui no culto, louvando a Deus, e eu gostaria de vê-lo aqui. Então venha com a sua família e será um culto maravilhoso. Que a bênção e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre você e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jireh, meu Deus provedor, Jeová Shammah, meu Deus vive está presente aqui. Jeová Shalom, meu Deus é de paz, Jeová Rafa, Ele me curou, grande é o Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador. Jesus, Deus abençoe a todos.